foi lá e deu uma volta no passado, trazer um pouco para a atualidade nesse momento em que você abre a sua visão para esse olhar mais completo do desenvolvedor, até ele como uma peça-chave futura dos negócios da empresa, que eu sei que é parte, inclusive, do discurso que você, no nosso fórum executivo, você trouxe isso, né? E como que foi esse gatilho da virada, porque a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui pode estar numa fase da carreira em que ele está focado em entender mais de uma tecnologia. Pô, estou apaixonado por essa tecnologia, quero saber mais dessa tecnologia. E esse gatilho mais aberto, holístico, focado, ele não é fácil, não é natural. Como que rolou isso contigo no teu desenvolvimento? Cara, eu tive muita sorte de trabalhar numa empresa. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de software avançado, mas sempre me foi cobrado, quando eu levava uma ideia de uma feature, por exemplo, que eu não defendesse somente a feature por ela ser mais interessante ou menos interessante, mas por ela resolver um problema de verdade e por ela gerar resultado, né? Eu era cobrado como parte de uma empresa que começou pequena, depois ficou internacional, gigante, de não só pensar em como resolver problemas, mas de fato quais são os problemas que eu estou resolvendo, né? Hoje se fala muito do pessoal do Waze lá que diz que você deve se apaixonar pelo problema e não pela solução. Mas para mim isso sempre foi muito regra, né? Você não pode se apaixonar pela solução que você quer dar para o mundo, mas por qual problema que você quer resolver. Quando você começa a ter esse tipo de entendimento, isso te abre espaço para você começar a gerar valor de verdade. Quase todas as metodologias falam sobre gerar valor para o negócio, certo? Certo. Mas o que é valor para o negócio? Né? Muita gente, quando fala sobre valor para o negócio, não está falando sobre valor para o negócio, está falando sobre valor para o usuário, né? Que é uma coisa diferente, entende? Sim. Então, a gente precisa pensar nisso. Outra coisa que também veio para mim muito cedo é essa ideia, né, quase rancorosa das pessoas de tecnologia de que, poxa, toda empresa é uma empresa de tecnologia e se você não for uma empresa de tecnologia, você vai sair do mapa. Cara, honestamente, de uns tempos para cá, o que eu me dei conta não interessa se você é ou não é uma empresa de tecnologia, o fato não existe negócio mais hoje que se sustente de verdade sem tecnologia. Então, cara, seja a tua empresa uma empresa de tecnologia ou não, sem tecnologia ela para, certo? Então, tecnologia é uma capability fundamental. Então, olha só que tem outra parte que é importante a gente observar. Cara, tecnologia pode ser enabler, agilizando, facilitando, viabilizando certas iniciativas, mas, cara, o que eu vejo mais nas empresas é tecnologia como restrição, complicando, dificultando. Você vai tentar fazer qualquer coisa e tudo por uma atualização no software que pode demorar 6 meses para ficar pronta. Quando a gente está sendo otimista, né? Sim, sim. Então, cara, assim, nós precisamos fazer tecnologia melhor, sabe? A gente precisa achar formas melhores de fazer tecnologia e, na prática, cara, isso significa o quê? Achar formas de reduzir custo e risco de fazer mudança em tecnologia ao longo do tempo, né? Porque não pode ficar cada vez mais caro, tem que ficar cada vez mais barato, porque senão a empresa perde em competitividade, porque tecnologia é fundamental. E essa é uma coisa muito bacana. A gente tem, nesse momento, e para quem está nos acompanhando e que é técnico, a gente tem um momento de protagonismo, como nunca antes. Por quê? Porque os negócios precisam da gente, só que, detalhe, a gente precisa ser aquilo que o negócio precisa, né? E isso implica em menos do que uma visão apaixonada pela tecnologia em si, mas pelo uso correto de tecnologia, uso profissional, de fato, né? Menos amadorismo. Eu acho até que tem uma vertente dentro das próprias comunidades que incentivam o lado positivo do amadorismo no sentido estrito da palavra amadora, que é aquele que ama o que faz, né? Sim. De não, você precisa se especializar muito na tecnologia, você precisa ser uma referência na sua tecnologia e que, na minha visão pessoal, ela tem como quando você começa a falar uma coisa que você não tinha muito claro como que você ia terminar, fácil de você se perder e misturar conceitos, né? Sim. Então, me parece que as pessoas partem de um propósito legal, tipo, não, a ideia é essa, porém, a necessidade do mundo, não vou dizer nem do mercado, mas do mundo, é que ela vá um passo além daquilo e enxergue essa dimensão que você falou, né? Do problema e como que não só que eu tenho que gerar valor, mas que eu tenho para quem eu gero valor e como que eu gero esse valor. E assim, entender direito também que você tem diversas formas de jogar o jogo, né? Não tem uma forma única. Eu brinco dizendo que especialista é quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? É assim com cardiologia,
Por exemplo, no passado Sim. um cardiologista era um especialista, hoje o cardiologista é um cardiologista. O especialista é o cara que está tratando aquela microfissura no esse é um especialista. aurículo. Cara, quando nós começamos em tecnologia, como é que se desenvolvia software, cara? Alguém, que era o analista de sistemas, ia até um cliente, percebia quais eram os relatórios que você tinha que gerar, né, consultas, relatórios, daquilo tentava discernir quais eram os dados que eram necessários e fazia um modelo ER, lembra do banco de dados? Você faz um modelo ER e você cria um sistema que basicamente tem cadastros para alimentar essas tabelas que vão gerar os relatórios. Às vezes software era isso. Então, você tinha um analista que entendia do negócio e convertia aquilo em dados, você tinha alguém de banco que... Um arquiteto. Nem tinha ainda. Nem tinha. Se chamava de programador mesmo. Era. Depois que a gente começou a inventar história. Tela era 80 por 25 mesmo, não tinha muito espaço. E, cara, você tinha lá uma grande preocupação, na verdade, com o banco. Isso no início dos anos 2000. Né? Sim, foi ontem. Foi ontem. Para mundo, isso foi ontem. Isso, só que hoje, cara, poxa, fazer front-end virou tão complexo quanto fazer back-end, sabe? Tipo, você tem a nuvem, você tem inteligência artificial, você tem... Microserviços. Estilos arquiteturais dos mais insanos, né? Então, não dá para ser especialista em tudo, né? Sim. Só que ainda existe espaço para especialista. Só que a gente tem que entender que o espaço para o especialista dentro de uma empresa, ele é mais restrito do que o espaço de alguém que consegue ser mais generalista. Mas seja especialista, seja generalista, cara, no final do dia, você tem que lembrar que o trabalho que você faz deve gerar resultado e dinheiro, ser bem objetivos, dinheiro suficiente para pagar o seu salário no final do mês. Caso contrário, a tua presença não se justifica, né? Você não consegue sustentar isso como negócio. Essa preocupação, esse entendimento vai dizer que, poxa, eu tenho que, mais do que tomar decisões junto com o time, eu tenho que garantir que essas decisões sejam justificadas. E essa justificativa não pode ser simplesmente porque eu acho mais bacana, né? Eu falo muito sobre Teenager Sex Syndrome, né? Aquele conceito de a síndrome do sexo dos adolescentes, cara. Todo adolescente fala de sexo como se fosse um especialista. Poucos fizeram. E os que fizeram mal feito. E aí você vê a mesma coisa acontecendo com microserviços, acontecendo com GraphQL, acontecendo com IA agora, por exemplo. Tem muita gente falando... Cara, não é sobre falar, é sobre você diminuir fricção, você gerar resultado, você fazer alguma coisa que gere movimento e aumento de valor. É isso que a gente está aí para adicionar valor, certo? Não dá para ser só isso. A vida não precisa ser só isso, mas tem que ter isso também. Entendi.